Já chegaria com esse Davinho, né? positivo. Consagrou o Davis. Ele já chega aí com esse retrospecto, né? De ter participado de um título da Libertadores do Palmeiras. Agora, imagina pro torcedor do Flamengo, se essa negociação se concretiza, ver o Andrés como do Palmeiras. Né? E os dois jogadores, tanto o Richard Rios e o Gerson, vieram do Flamengo. O Richard Rios é do Flamengo pro Palmeiras. Jogou com o Jorge Jesus, não foi? Em 19 lá com... E ele tem uma curiosidade, ele era jogador de futebol de salão, ele veio jogar futebol de salão aqui. Pela seleção da Colômbia. Viu e botou ele no campo e chegou a virou jogar na esse seleção monstro. da Colômbia, quer dizer, não era qualquer... Flamenguistas desesperados com as contratações do Verdão? Não só com isso, desesperados porque Andrés Pereira deve chegar ao Palmeiras e se isso de fato acontecer, vai ter muita choradeira Brasil afora. O Richard Rios, no lugar deles, né, me seduziria mais do que o Gerson. O Rios me parece um caso que, assim, uma hora o Palmeiras não vai conseguir segurar. Ele vai Acho embora. que nessa janela do meio do ano, aí depois do Mundial, vai ser muito difícil o Palmeiras segurar o Rios, né? Ele já teve uma época de interesse do Manchester United, foi noticiado, dos jornais ingleses. É um cara muito moderno, né? Um cara que consegue fazer volante, consegue jogar um pouquinho mais à frente, muita força física. Acho que é um cara típico de futebol europeu. Eu acho que se o Palmeiras tiver um sinal verde com relação ao Andrés Pereira, né? Bom ponto. Aí eu acho que o Palmeiras pode liberar o Rios e aí fazer essa composição. Ainda ganha elas por elas. Ainda sobra um troco? Fazer um Ainda caixa sobra ali. um troco? Pode sobrar um troco, Fernandinho. O Rios é um jogador que está valorizado em função da Copa América que fez. O Palmeiras não libera por menos de 25 milhões de euros, é o que diz. E está oferecendo 20. Então, 20 no Andrés. eu acho que se aparecer essa possibilidade aí de vender para poder O comprar... Wolverhampton é time pra comprar isso? É. Tem dinheiro pra isso? O Wolverhampton tem. Os times ingleses, até os menores, né, como a gente vê, Fulham, Wolverhampton, o Nottingham Forest agora, tem um investimento, alguns têm até investimento de fundos, né, aí de famílias de outros lugares e tal, mas a divisão de dinheiro da Inglaterra, ela é melhor que a divisão brasileira, por exemplo. Metade é igual pra todo mundo. Né? Então. Metade do E a bolo outra da televisão é igual pra todo mundo. Aí depois a tem outra é O Fulham recusou uma proposta do... rendimento, né? desempenho. Desempenho. O Fulham recusou uma proposta do Olympique de Marselha pelo Andreas Pereira na última janela de 25 milhões de euros. Quer dizer, Dinheiro, então eles têm. Não, 20 é o que o Palmeiras ofereceu tá agora. oferecendo. Mas o Fulham já teve uma proposta de 25 pelo... Só pelo que a Andreas. diferença é que ele quer vir, né? Então, é esse ponto que eu ia tocar. A diferença é essa, que ele está Mas interessado. vale a pena trocar o Richard Rios por ele? Eu acho o Andreas muito mais jogador. É mais jogador. Eu acho o Andreas um cara bem acima da média, um cara que mudaria o patamar do Palmeiras. Acho que é um jogador de seleção brasileira. Novo ainda, né? Como a gente falou do Gabigol, jogador de 27 anos. Acho que é um cara que... Ele já tem o carinho da torcida do Já Palmeiras. foi campeão da Libertadores, fazendo um... E ele tem o carinho da torcida do Palmeiras. Quase Do gol fez um gol do Palmeiras na Libertadores. Já chegaria com o esse Davinho, né? positivo. Consagrou o Davis. Ele já chega aí com esse retrospecto, né? De ter participado de um título da Libertadores do Palmeiras. Agora, imagina pro torcedor do Flamengo, se essa negociação se concretiza, ver o Andrés como do Palmeiras. né? E os dois jogadores, tanto o Richard Rios e o Gerson, vieram do Flamengo. O Richard Rios é do Flamengo pro Palmeiras. Jogou com o Jorge Jesus, não foi? Em 19 lá com... E ele tem uma curiosidade, ele era jogador de futebol de salão, ele veio jogar futebol de salão aqui. Pela seleção da Colômbia. Viu e botou ele no campo e Chegou a virou jogar na esse seleção da monstro. Colômbia, quer seleção dizer, não era colombiana. qualquer... Tanto é que ele Fernandinho. fala bem o português, ele não tem sotaque, parece que ele... Muito tempo no Brasil, Muito tempo aqui. E a gente está vendo, né, imagens aí, né, do Andrés Pereira, é titular absoluto do Fulham e me arrisco a dizer que principal jogador aí, né, do time nessa temporada, tá fazendo aí uma temporada excepcional por lá, tem números excelentes no Fulham, que é um time de meio para baixo de tabela. Ele sabe o cara que pra lá... brilhar no Fulham tem que estar jogando muito. Exato, então ele sabe que lá ele não vai ter uma disputa de título, o Fulham talvez brigue por uma Copa ali da Inglaterra, com muita vontade, mas vindo, bem, mas vindo pro Palmeiras ele vai disputar os principais títulos. E ele então, tá por jogando isso... mais à frente, mais avançado do que jogar no Flamengo. Tá jogando mais de 10 ali. E o Palmeiras tem condição de pagar 7-1, Veloso? Quase 8? De salário, você está falando? Que a Libra o quase Palmeiras 8. teve uma folga aí na folha salarial, liberando, né? Principalmente o Dudu, que era o jogador mais caro. Parte dessa folga já foi pro Paulinho, né? Já foi pro Paulinho uma parte. Mas eu acho que tem condição. Um bi de faturamento. A informação que eu tive, Fernandinho, é que a proposta do Palmeiras pelo Andrés Pereira oferece um salário maior do que ele ganha lá. Mesmo com a cotação da Libra... Lá em cima. Estamos fazendo a conta aqui, R$1 milhão só por mês? Salário do... O que é isso? 1 milhão só?
2 milhões de dólares anuais, são 4... São 12. 13 milhões de reais. 1 milhão é muito pouco, velho. Não. Aí não vem. Se for esse o salário, não vem. Não, lógico que vem. Ele ganha lá. Ele ganha lá. Eu acho que o Palmeiras tem condição de pagar mais. O Romero renovou agora por 1 milha. Ué, o Dudu ganhava o dobro disso. O Dudu ganha mais do que isso. Eu acho que o Palmeiras tem condição de pagar um salário maior. O Oscar vai ganhar mais que o dobro no São Paulo. Cara, se isso é dinheiro de pinga, velho, pro Palmeiras. Não é dinheiro de pinga, né, Fernandinho? Não é de pinga, né? Pro futebol, Veloso, futebol, escuta, futebol hoje, você falar em 1 milhão de reais, é dinheiro de pinga assim, pra qualquer jogador, ele, de se time ele vier, grande. Ele vai ser, acho que ele vale isso. Um dos maiores salários do Palmeiras. Não é de pinga, mas o Palmeiras tem condição de repatriar um jogador que sabe que pode servir bem, pode que vem dobrar pra o salário jogar, dele. E ainda é um jogador que vai ser convocado para a seleção brasileira. Cara, é impressionante, mas e aquela coisa, você ganha um título, olha já como tá é pago. ilusório, cara, essa informação que o Ricardinho traz, como é ilusório também o futebol inglês. A condição de vida é outra, disputa campeonato, diferente, organizado, vive num país mais tranquilo, que você pode andar na rua sem problema e tal. Mas 1 milhão de reais, cara, é jogador médio do futebol. O Igor Coronado ganha quanto no Corinthians? 2. Eu tô dizendo, jogador razoável no Corinthians. Hoje tá ganhando, no Brasil, tá ganhando muito dinheiro. A reserva do Corinthians ganha 2 milhões. O Fagner tá saindo justamente por conta de ser um reserva caro. 1.2 milhões. Que o Corinthians não tava querendo arcar. O Fagner tá saindo por isso. Vai fazer a composição com o Cruzeiro. O Cruzeiro paga 60%, o Corinthians paga 40%. E no caso do Palmeiras, essa agressividade no mercado, além de adotar uma postura de mostrar que quer continuar brigando pelos títulos, tem muito a ver com as negociações que o Palmeiras fez do Estevão, do Hendrick. Não, o Palmeiras encheu o cofrinho para esvaziar agora. E o acordo que o Palmeiras fez com a W Torre. E uma das coisas importantes também, Caio, eu acho que esse movimento da Leila de reforçar o time, a intenção da Leila é renovar com o Abel. Sim, perfeito. É convencer o Abel a permanecer até 2027. Ele não disse sim até agora. Ele tem até 2025, até dezembro desse ano. A informação do nosso Gustavo Soler aqui da Rádio Bandeirantes é que quando voltar ele vai assinar ele falou a renovação aqui no programa, até 2027. Sexta-feira. Então. E esse movimento da Leila é exatamente para convencê-lo a ficar até o final do mandato dela. E você vê que é engraçado. O Arthur Jorge no Botafogo ganhou tudo e foi embora, velho. Porque achou que não foi valorizado. Porque o Abel puxou o salário dos treinadores lá pra cima. E aí tem um outro ponto. O Botafogo, por mais que tenha se estruturado através da SAF, tá desmontando. O Botafogo não tem a arrecadação bruta como clube que o Palmeiras tem por ano. O Palmeiras arrecada quase 1 bilhão por ano, ou mais de 1 bilhão por ano, dependendo do que conquistar como títulos. O Botafogo não tem essa arrecadação. Então, de forma mais sustentável e mais orgânica ali, ano a ano, é mais fácil para o Palmeiras fazer esse tipo de investimento. Juntou 23 milhões de dólares pela Libertadores. Mais de 200 milhões de premiação. 260 eu fiz a conta. Brasileiro e Libertadores deu 260. Todo jogo, estádio lotado. Tudo mas bem, não chega a 1 bilhão por ano. Mas tem um cara que põe, né? Sim. Que é o dono do time e põe Só dinheiro. que assim, a chegada do Almada e do Luiz Henrique também já era condicionada a ir para a Europa em determinado momento. Quer dizer, o cara não veio só porque ele ia jogar aqui. Ele veio também com a ideia faz de parte do participar negócio. do Vem grupo, aqui, ganha, me levanta a moral, vai pro Lyon. Troca de patamar, é importante pro meu projeto, pro que eu tô fazendo, e aí depois você segue tua E o vida. Botafogo deveria ter se programado para isso, e saber eu acho que existia esse risco. O Textor, né, em algum momento vai entender que investir no Brasil, no Botafogo, pode ser melhor negócio do que investir no Lyon. Com certeza. Até porque aqui não tem fair play financeiro. Porque o com o Botafogo ele chega. Só em um ano aqui é muito diferente do que ele. E no Lyon ele tem problema para recuperar uma parte do investimento, porque tem o fair play financeiro, ele não pode gastar mais do que ele arrecada, e se ele não conseguir uma quantia financeira alta até o final da temporada, ele pode ser rebaixado. Não, aí você vê como o futebol brasileiro está sendo vendido barato. O Estevão, a venda do Estevão custou a SAF do Cruzeiro. 50 a 60 milhões de diferença. E o Estevão era do Cruzeiro. E o Estevão era do Cruzeiro, mas você vê. Olha que coisa. A SAF de um time do tamanho do Cruzeiro, que agora tem um novo dono, quando foi comprado pelo Ronaldo, ele custou um jogador da base. E o que custa mais administração, né, Fernandinho? O Cruzeiro poderia ter Estevão e Vitor Roque. Perdeu os dois. R$1 bilhão perdido. Perdeu os dois. Que é a alegação que o presidente do São Paulo está fazendo para essa parceria, possível parceria com o grego, que é dono do Olympiacos, Rio Ave. E mais, por quê? Porque esses dois meninos, tanto o Estevão como o Hendrick, saíram porque outros times foram lá e ofereceram uma grana para ficar com os moleques. No caso, o Palmeiras ofereceu uma grana Emprego e o Atlético Paranaense foi lá e falou,
tem 2 foi milhões emprego para pro pai. você, tem não sei o quê, tem casa, carro, comida, roupa lavada. E o São Paulo está dizendo que hoje precisa fazer essa parceria porque não tem como segurar essa molecada, ou pelo menos ir lá e tirar essa molecada, porque o custo de Cotia deve ser muito alto. Mas você imagina... É uma cidade, é lindo. Mas você imagina, essa conta às vezes ela é bem questionável, porque assim, por mais que o custo seja muito alto, se o São Paulo tivesse mantido o Endrick, por exemplo, essa venda do Endrick pagaria todo o custo, sei lá por quantos anos. Aí foi uma escolha profissional errada, né? Ou uma não escolheram ele, né? Assim como o Cruzeiro com o Estevão também, né? O Estevão machucou na base do Cruzeiro, era conhecido como Messinho lá, teve uma lesão de joelho, o presidente disse que era aquele momento do Cruzeiro, né, quase desaparecendo ali. Não pagar a cirurgia e a manutenção do moleque. E aí não tinha garantia de que ia virar, o Palmeiras foi lá e falou, não, vem, a gente te recebe aqui, sua família e tudo, e hoje... Muitas vezes o clube, ao invés de investir nessa molecada, em 10, 12, 15 potenciais jogadores fora da curva, preferem não gastar esse dinheiro com a base e contratar um medalhão caro. São duas caro. situações. Primeiro é o negócio, que talvez não interessa, e segundo, não sabe o que está fazendo. Só está com a caneta na mão. E outra coisa, a política, né? Você tá no teu mandato agora, o Estevão vai te servir daqui 3, 4 anos. Eu preciso de algum cara para resolver hoje. Então eu não vou investir no moleque, vou contratar um medalhão. Por isso que tem que ter dono, infelizmente. Tá aí os comentaristas aí já prevendo aí a choradeira rubro-negra que vai acontecer no Brasil aí. O Rio de Janeiro vai ficar em prantos, tá? Vai ficar mais difícil de saber onde é o mar, porque vai alagar a cidade de Prantos, não é de tsunami, vai ter prantos. Se tiver um tsunami, vai ser de prantos. De tanta gente chorando aí por causa do Andrés Pereira chegando ao Palmeiras e jogando o fino da bola. Já pensou o Andrés Pereira chegando ao Verdão, o Verdão campeão mundial, ganhando aí o Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clube, e os flamenguistas só observando, depois de terem sido eliminados na semifinal pelo próprio Palmeiras com o gol do Andrés Pereira. Já imaginou como é que vai ser a choradeira? Isso vai ser lindo demais. Vai ser muito bom, cara. Muito bom. Comenta aqui se você tá curioso para ver qual vai ser a reação deles aí ao ver o Andrés Pereira jogando muito no Palmeiras. Até porque o Richard Rios passou pelo Flamengo. Foi descartado. Chegou ao Palmeiras e tá jogando aí muito bem, obrigado. Jogador convocado para a seleção e tudo mais. Então, a tendência é o Andrés Pereira chegar ao Verdão e começar a ser convocado para a seleção também. E o desespero só aumentará lá no Flamengo. Deixa aí aquele like, deixa a sua opinião aí. Andrés Pereira vai jogar muito no Verdão ou não vai? Vamos ver aí, né? Se vai dar tudo certo aí. Mais um vídeo chegando por aqui, ó, porque o Zinho não aguentou, né? O Zinho se arrepiou aí ao saber da contratação do Paulinho. Você vai ver tudo aí. Clica aí, tá? Avante palestra!